Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de começarmos o vídeo, eu já quero pedir mil desculpas para vocês pela iluminação que temos hoje aqui no vídeo. Não é a nossa iluminação costumeira, mas infelizmente eu não consegui gravar com a luz na posição que eu geralmente gravo, então eu tive que improvisar. No vídeo de hoje nós vamos fazer um journal sobre Wicked. E sim, eu sei que eu estou fazendo o vídeo fora do hype, mas eu sou uma pessoa que geralmente tende a rejeitar um pouco as coisas que estão no hype quando eu não conheço, e aí com o tempo o interesse vai surgindo. Acho que porque eu não gosto só de ir na onda do hype, mas entender direitinho do que se trata, para depois dizer se eu tenho interesse ou não. Então assim, não, eu ainda não assisti a peça nem o filme, mas o journal vai ser exatamente sobre o fato de que eu estou com muita vontade de assistir os dois. Eu sou uma pessoa que ama musicais, não à toa, um dos meus filmes favoritos é Grease. E depois que eu entendi melhor, ou pelo menos tive uma ideia de como era a história de Wicked, eu fiquei com uma vontade genuína de assistir e entender melhor como ela se conecta com o Mágico de Oz, apesar de não ser uma história canônica. Mas eu fiquei com muita vontade de assistir. Obviamente, teve um pouco de influência de eu ter ido conhecendo a atuação da Fabi Bang e da Mira Ruiz na peça, e ter me cativado demais com os memes internos. Tanto é que eu vou colocar algumas referências a eles aqui no journal, por serem momentos que eu quero ver muito pessoalmente. Então, eu acho que foi um conjunto de fatores, mas o fato é que eu estou morrendo de vontade de assistir as duas produções. Eu ainda não consegui, mas pretendo. E aí, quando eu consegui assistir, vou ter esse registro de como foi para surgir o interesse. Assistir o filme eu acho que vai ser mais fácil, porém, a peça, que é o que eu mais estou ansiosa para assistir, o que eu mais tenho vontade, eu não sei exatamente quando vai acontecer, porque eu moro longe de São Paulo, que é onde acontece a peça, e para ir até lá precisa de bastante planejamento financeiro. Mas eu espero que aconteça ainda com a Fabi Bang e com a Mira Ruiz como Glinda e Elphaba. O mais engraçado é que, enquanto eu estava lá no fim do ano, foi quando foi anunciado quando a peça começaria a ser representada, apresentada novamente. E eu vi quando seria, mas eu não estaria lá para assistir. Nós já teríamos voltado da viagem há alguns meses. E aí agora eu acho que eu vou me programar para que quando eu e meu marido formos por lá novamente, seja em um período que esteja havendo a exibição para podermos assistir. Como vocês já estão cansados de saber, eu faço as figurinhas que eu acho que ficariam legais ali pro journal, depois aí de já ter pensado um pouco e procurado algumas referências. E nesse journal tinha o detalhe de que eu queria que elas fizessem referências a momentos da peça que eu quero muito ver pessoalmente. Para esse journal eu também queria preencher bem mais as folhas com elementos visuais do que com a parte escrita. Logo porque às vezes a gente não tem muito para falar e enrola um pouco preenchendo por usar uma folha que é grande no diário. Como aqui eu sabia que eu não tinha muito para falar, eu não me preocupei muito com o espaço que ficaria ali para escrita, como eu geralmente me preocupo nos journals em que eu realmente tenho mais para escrever. Eu aproveitei que eu tenho aqui em casa algumas folhas coloridas e que tem as cores rosa e verde que ficariam perfeitas para usar nesse journal e preparei a base para as colagens com elas. Uma das referências que eu coloquei aí foi a referência da Cuca, que é um momento que acontece na peça e que eu acredito que todo mundo vai esperando que aconteça, e é um dos alívios cômicos que tem ali, e obviamente não é algo que está no roteiro de todos os espetáculos, mas aqui no Brasil nós temos essa referência maravilhosa ao sítio do Capão Amarelo. Eu também preenchi um pouco as páginas com a referência do Caminho de Tijolinhos Amarelos, que eu não sei se é citado, eu acho que sim, mas de qualquer forma é uma referência ao universo em que a história está inserida, então eu achei interessante colocar ali para me ajudar a preencher melhor os espaços que estavam ficando. E assim, uma das coisas interessantes que a gente pode ver aqui nessa colagem é como as duas cores que são usadas para os personagens são super harmônicas. E isso acontece porque elas são cores complementares, o que quer dizer que quando a gente olha no círculo cromático, isso é algo que a gente que faz desenho estuda bastante para entender melhor como usar as cores, nós percebemos que elas estão de lados opostos no círculo. Ou seja, elas criam um alto contraste entre elas, e geralmente são combinações que funcionam muito bem. Óbvio que para essas combinações funcionarem melhor ainda, existem muitos outros estudos que se tem que fazer, como valores tonais e etc., mas por saber desse fato, sobre essas serem cores complementares, a gente consegue observar que nada é por acaso nas escolhas feitas e que existe um estudo ali por trás
para que seja bem assertivo o que está sendo feito, representado e para que se transmitam as ideias tanto nas personalidades dos personagens quanto nas representações de lugares que estão ali sendo colocados na história. E chegamos enfim ao final de mais um journal aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado e visto que um journal ele pode ser feito até mesmo para guardar as memórias mais simples, como a vontade que nós temos de fazer algo. Caso vocês queiram saber sobre os materiais que eu usei para fazer esse vídeo e onde comprar, aqui na descrição eu estou deixando os links de alguns deles e comprando por lá vocês podem também estar ajudando o canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e fui!